Fala galera do SEI, mais uma videoaula com o professor Otto, vamos lá. E hoje a gente vai falar de reforma protestante. Lembrando que eu sempre gosto de falar com vocês que nós estamos na transição da Idade Média para a Idade Moderna, certo? Então o objetivo não é estudar apenas o objeto, sim as mudanças estruturais. Quando a gente fala de política, se era descentralizada na Idade Média, agora é absolutismo. Se a gente fala de cultura, se era uma cultura teocêntrica, agora é renascimento cultural. Se a gente fala de economia, se era uma economia feudal, agora é mercantilismo. E a religião, como eu te falei no outro vídeo, como a Igreja Católica era, sem dúvida, uma instituição a mais poderosa da Idade Média, ela agora na modernidade começa a ser contestada. Você vai se perguntar, professor, você não vai falar de Lutero, Calvino, Henrique VIII, Thomas Müntzer, John Hus, John Wycliffe? Não, hoje não. Eu quero mostrar para vocês o porquê da reforma. E os dogmas a gente fala em outro momento. A questão aqui principal é, nós estamos no mundo moderno, não é isso? Um mundo que aconteceu o renascimento cultural. Um mundo que está explicando os fenômenos naturais agora pela via da ciência, pela razão. Ninguém mais vai botar a culpa do furacão em Deus. Ninguém vai colocar a culpa do terremoto em Deus. Agora o cientista vai estudar as placas tectônicas, o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. Isaac Newton está aí, ó, retomando as ideias de antiguidade clássica e tentando explicar os movimentos dos corpos. E aí você vai ter a circulação sanguínea com o Servete. Enfim, a ciência está proliferando muito. E de várias maneiras ela está matando Deus. Como assim matar Deus? Matar Deus no sentido que ele perde a sua função de explicar os fenômenos. O século XIV foi tão traumático, da fome, da peste, da guerra, e as cruzadas derrotadas, que a igreja começa a ser contestada. Como nós, que lutamos por Deus, contra os infiéis, perdemos as cruzadas? Jerusalém não está sob o domínio cristão, Constantinopla não está sob o domínio cristão. Como que Deus, que nos ama tanto, pôde nos fazer passar e matar 1/3 da população na grande fome, na grande peste, nas grandes guerras? Então a igreja começa a ser contestada. Ela começa a ser vista, acima de tudo, como um símbolo de um mundo que não existe mais. Ela começa a ser um símbolo arcaico, de um período que os renascentistas chamam de Idade das Trevas. Se ela é um símbolo de poder de um período que nós não queremos mais, ela tem que ser superada. Ela precisa ser, no mínimo, reformada ou reformulada. Tranquilo, galera? Então você tem que compreender que o conceito básico de indulgência, simonia, lógico, isso aí é uma das causas, mas é uma das causas da imoralidade da igreja. A igreja ela vendia como ninguém. João Tetzel, o grande inquisidor da Saxônia, vendia e irritava Lutero quando pregava e falava assim: venha buscar sua salvação, ela está aqui em suas mãos. As pessoas compravam a salvação em papel. Quando se vende as relíquias sagradas e as pessoas começam a observar o quão absurdo é, qual é o tamanho da cruz de Cristo, como é que existe ainda o pão da última ceia, o espinho que feriu a testa de Jesus no Calvário, os ossos dos apóstolos espalhados pelo mundo inteiro. A razão do renascimento começa a contestar os próprios dogmas da igreja. Os cargos vendidos cada vez mais para filhos dos nobres, sem nenhum tipo de treinamento ou vocação, que desrespeitavam o celibato em todos os momentos. E isso está incluído no nicolaísmo, que é o desrespeito ao celibato. A igreja faz um voto sagrado do padre, e esse voto, que é tão sagrado e digno de admiração, simplesmente não é respeitado. Mas quando você olha um pouco além da própria moralidade, o rei ele quer favorecer a igreja? Não. Porque ele não quer uma figura tão grande quanto o Papa, o vigário de Deus na terra. Ele quer ser um enviado de Deus. A nobreza gosta da igreja? Sim, mas e as propriedades? O patrimônio de São Pedro, cada vez mais a igreja se torna uma grande detentora de terra. E a nobreza, você sabe, vive de guerra, tradição e terra. E a burguesia que está crescendo agora? Não, ela também não gosta da igreja, porque a igreja ela favorece o quê? Ela despreza o lucro, ainda considera a atividade como uma coisa do demônio, então a burguesia também desgosta. E a própria comunidade carente, o servo, o camponês, o trabalhador da cidade, pobre,
que busca uma salvação, mas não consegue confiar numa igreja tão imoral, a gente conseguiu fazer um plano muito fértil para ela ser criticada e posteriormente reformada, principalmente por João Calvino, Martinho Lutero e o grande cara de Paulo Henrique VIII. Valeu, galera do SEI. Até a próxima.